Qual é o futuro do Bitcoin? Vamos falar sobre isso? A maioria das pessoas olha para uma queda forte e já pensa em prejuízo, né? Só que quem já está no mercado há bastante tempo, já entende desses movimentos, já pensa em ciclo. Então a pergunta agora não é mais por que caiu, né? A pergunta é o que pode acontecer a partir de agora, com os dados que a gente tem hoje, tá? Quem entender isso muda completamente a forma como é que você acaba movimentando o seu patrimônio e definindo quais serão as estratégias de alocação. Vem comigo porque hoje você vai entender o que realmente move o preço do Bitcoin nesse momento, em que momento do ciclo o mercado está exatamente agora, quais são os cenários mais prováveis para os próximos meses e como um investidor estratégico tem que se posicionar obrigatoriamente nesses momentos que são os momentos que testam os nossos conhecimentos, testam a nossa paciência e a nossa fé. Vamos lá. O que realmente move o preço do Bitcoin nesse momento? Hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Bitcoin bateu algo perto de 73 mil dólares. Eu não sei quando esse vídeo vai ser postado, mas a gente subiu 8,3% em 24 horas, né? E se você entrar no site agora, certamente vai estar um preço diferente. Só que o que realmente está por trás dessa alta que a gente teve nas últimas 24, 48 horas do Bitcoin, né? E a pergunta não é simplesmente subiu por quê, mas ela é mais complexa, ela é mais algo como o que realmente está movendo esse preço agora, né? Esse valor nominal. O primeiro ponto é que a gente tem um fluxo institucional muito forte vindo, né? Sempre que a gente vê esses movimentos rápidos, né? Dessas mudanças de romper região, 60 mil dólares, 70 mil dólares, 80 mil dólares, sempre é sinal de entrada de capital forte. E agora o institucional, né? Não é só mais um varejo empolgado sozinho, com várias corretoras, vários influenciadores, mas sim também ETFs, instituições financeiras, a gente tem banco, a gente tem fundo de investimento, tem dinheiro grande entrando no Bitcoin, né? O segundo ponto é a expectativa de um ciclo, né? E a expectativa do ciclo também, porque o mercado de criptomoedas é extremamente narrativo, os rumores são muito importantes, né? Então, quando o sentimento predominante é da gente estar numa fase de expansão, qualquer informação positiva acaba atuando como um motivador para o mercado. Então, o preço começa a antecipar os eventos, as coisas acabam sendo precificadas antes delas acontecerem também. O terceiro ponto é a liquidez global, né? O Bitcoin é bem mais sensível ao cenário macroeconômico do que o ouro, por exemplo, do que alguns outros ativos. A gente tem expectativa de taxa de juros, preço de dólar, política monetária, a gente tem guerra acontecendo agora no Irã, nos Estados Unidos. Se você quiser, inclusive, que eu grave um vídeo, comenta aqui, tá? Então, quando o mercado vê um ambiente mais favorável, os ativos de risco, como o Bitcoin, costumam ser os primeiros a reagir e dar um salto. Em que ponto do ciclo o mercado está agora? Quando a gente pergunta em que ponto do ciclo o mercado está agora, inevitavelmente a gente precisa falar do halving. O halving é aquele acontecimento que passa a cada 4 anos, onde a recompensa do Bitcoin é diminuída pela metade, a recompensa de um bloco de Bitcoin. No nosso último caso, a gente saiu de 6,25 para 3,125 Bitcoin, né? Lá em 2024, abril mais ou menos, onde a gente tem esses registros. E esse evento faz parte do funcionamento do Bitcoin, né? Da maneira como ele foi programado, as criptografias. E sempre que são emitidos novos Bitcoins, novos satoshis, é assim que funciona, tá? Qual é o resultado do halving na prática? A gente tem menos oferta, a gente tem menos Bitcoins disponíveis a cada dia no mercado por conta da própria maneira como ele foi configurado inicialmente. Continua assistindo esse vídeo, dá uma curtida aqui, se inscreve no nosso canal e me diz se você tá gostando desse tipo de conteúdo, tá bom? Seu feedback é muito importante. Vamos lá. Historicamente, o padrão tem sido mais ou menos assim. Antes do halving, o mercado já começa a se precificar, ele começa a se antecipar, as notícias vêm, os influenciadores falam, são vídeos e conteúdos. Logo depois a gente tende a dar uma acalmada, só que só mais pra frente que a gente acaba tendo um movimento mais explosivo, né? Que é ou de grandes saques, ou de grandes depósitos, ou de grande capitalização. Mas não quer dizer que vai ser sempre assim, né? O mercado nem sempre é do ciclo soberano. A gente nem sempre vai ter um comportamento recorrente. Mas a pergunta que entra é, a gente tá no início da fase de uma expansão pós-halving ou num movimento avançado, num movimento nunca visto antes, que é o que muitos especialistas têm falado, né? Se o halving foi em abril de 24, a gente tá relativamente próximo do próximo evento em termos de ciclo histórico, né? A gente tá entrando mais ou menos na metade do ciclo, que é quando vai fazer algo em torno de 2 anos que aconteceu o último halving. Então, nos ciclos passados, os movimentos mais explosivos foram depois do halving, alguns meses, e isso não se sucedeu agora. Então, a gente realmente tá vivendo história. Se a gente olha com calma, por exemplo, para a estrutura de agora, o cenário é mais ou menos esse. A gente tem a emissão de novos bitcoins, que já foi reduzida, né? A gente estava em 6,25, 3,125. A narrativa de escassez está viva, tem muita gente querendo também, e o interesse institucional é maior
maior do que nunca. Maior do que qualquer ciclo que a gente já passou anteriormente. Só que mesmo com essa queda absurda de alguns dias atrás que a gente teve, o Bitcoin já voltou a subir, já voltou a reagir. E a pergunta é, mas e o que tá acontecendo? A gente não tá vendo aquela euforia descontrolada. Vocês não estão vendo as headlines com a galera, pô, fiquei rico, tá todo mundo ganhando dinheiro com o Bitcoin, vamos nessa. A gente não tá vivendo isso agora. Porque esses são sinais clássicos do topo, né? Só que eles não tão claros no momento. A gente não tá vivendo isso agora. E muito possivelmente você também não tá vivendo isso agora. Só que desde a aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista, uma quantidade muito significativa de dinheiro profissional, dinheiro de fundo de investimento, dinheiro de instituições financeiras, bancos, etc e tal, já entrou. A gente tá falando de mais de 26 bilhões de dólares via ETF de Bitcoin que estão sob controle de investidores institucionais, como por exemplo a BlackRock. Isso simplesmente não existia nos ciclos anteriores. Isso não rolava, isso não estava acontecendo ainda. Era muito mais especulativo. Quando você coloca esse volume de capital profissional dentro do mercado, o comportamento do preço desse ativo começa a ter uma tendência de mudança, né? Porque tem muita gente grande investindo. Grandes empresas, grandes pessoas, grandes grupos. Se você tá gostando do conteúdo, curte o vídeo. Agora vamos juntar tudo isso e pensar o que realmente pode acontecer, tá, galera? A gente tem 3 cenários. Ou a gente vai continuar expandindo, né? E a pergunta é possível isso? Ainda é possível a gente continuar expandindo? Sim, principalmente se a gente tiver um novo impulso macro, né? Então, um aumento forte de institucional, mais fundos. E mesmo agora, na metade do ciclo, tempo que a gente tem como referência, isso pode mudar. Então, nesse caso, o Bitcoin poderia sim alcançar novas máximas ao longo desse ciclo, se a demanda continuar maior do que a oferta disponível no mercado, lei básica de economia. Só que o caminho natural seria o preço atingir novas máximas se a gente tivesse todos esses componentes. Não seria uma coisa muito do nada, não seria, por conta de um descorrelacionamento do mercado, a gente teve... Não, isso não seria à toa, só se grandes motivos realmente se sucedessem, tá? A gente pode também, no segundo cenário, passar um tempo se consolidando, né? A gente tem a possibilidade do mercado simplesmente ficar andando meio lateralizado durante um tempo. Isso acontece quando o preço já incorporou uma fase, tem ali uma série de expectativas, é necessário um período mais de espera pra gente ver a reação do mercado, até porque os fundamentos do Bitcoin se alinham com a projeção, com as expectativas. Então o preço não pode ficar oscilando muito dentro de uma faixa enquanto o mercado tá absorvendo essas altas anteriores, né? Nessa lateralização isso não acontece. E também é nesse período que o mercado determina se está reunindo impulso para uma expansão contínua depois, ou se ele precisa de tempo adicional para que esse movimento amadureça, né? Entrada de novos investidores, políticas que falam a respeito disso, enfim. Agora, o que eu acho que é mais provável de acontecer é que a gente vai ter uma pequena correção antes da gente subir o mercado, não achando que ele vai subir em linha reta, mas uma correção de 10, 15, 20%, o que não seria nada incomum, tá? E para mim é uma opção muito mais possível, muito mais real, vejo isso como uma possibilidade. Nós temos uma terceira possibilidade, essa é a minha opinião, tá? Essa não é a opinião da minha equipe, essa não é a opinião da minha galera de pesquisa e desenvolvimento e nem a opinião dos meus especialistas da empresa, mas a minha opinião como investidor do Bitcoin. A gente tá vivendo história agora, tá, galera? Então, nunca aconteceu nada como está acontecendo agora. Vamos levar em consideração que eu acho que em 2024, tenho quase certeza, El Salvador, que é um país, determinou o uso do Bitcoin como uma moeda oficial, ou seja, a gente teve a adoção de uma nação inteira usando o Bitcoin como forma de pagamento, e isso já está acontecendo há algum tempo, o que obviamente mudou e quebrou muitos paradigmas que a gente tinha no mercado. Poucos anos atrás, JP Morgan, em uma declaração, acho que do seu CEO, disse que o Bitcoin era extremamente especulativo, de que não havia nenhuma certeza, de que era uma moedinha, e hoje, agora em novembro de 2025, a gente já tem uma movimentação onde JP Morgan está usando bitcoins como garantia para conceder empréstimos. O que me leva a acreditar, obviamente, que essa instituição ou esse conjunto de instituições acredita de fato na tese do Bitcoin. A minha opinião de fato é de que, galera, não tem como adivinhar isso, não tem como saber com certeza o que vai acontecer. O que você pode fazer, como eu recomendo para todas as pessoas que eu levo a sério e eu vou falar sobre Bitcoin, para você fazer o seu preço médio. Aproveitou a queda? Compra um pouco. Caiu um pouco? Compra um pouco. Caiu um pouco? Compra um pouco. Subiu um pouco? Também compra um pouco, porque não tem como você ter acesso a Bloomberg, não tem como você ter acesso a B3, não tem como você ter acesso às diversas e complexas tecnologias que o mercado financeiro tem. Então, o seu papel como investidor pessoa física, ou o seu papel como investidor em empresa pequena, dentro desse sistema todo, é conseguir surfar a onda. Então, o que você pode fazer é comprar no menor preço possível. Não fica galgando qual vai ser o menor de todos, porque você não vai acertar, é muito simples. A gente hoje tem mais de 50
índices para poder medir o comportamento do Bitcoin. E você, dentro da sua casa, com o seu computador, não vai conseguir superar esse tipo de coisa. Isso seria absolutamente sorte e não por fundamentos de fato. Vamos lembrar que, de novo, Bitcoin é uma moeda extremamente especulativa e extremamente volátil. Então, a gente vem construindo através dos últimos anos vários ciclos. A gente tem esse papo de que os ciclos são soberanos. A gente tem essa história de que o halving a cada 4 anos diminui a oferta do Bitcoin pela metade e tudo mais. Só que a gente teve, sobretudo nesse último ciclo, várias coisas que são inéditas. A gente tem a adoção do Bitcoin de uma maneira institucional. A gente tem uma grande entrada, na verdade, de dinheiro que vem das famílias mais ricas do mundo. A gente tem uma quebra de paradigma. A gente não teve exatamente o mesmo comportamento do preço nominal do Bitcoin como nos últimos halvings que a gente teve. Então a gente tá vivendo história. O que eu posso falar pra você? Cara, compra e não se arrependa, entendeu? Então, no fim do dia, essa é a minha opinião. É isso que eu acho que vai acontecer com o Bitcoin. Se você discorda, fala aqui. Se você concorda, também fala aqui. Te vejo no próximo vídeo e até a próxima.